Telespectador da TV Prevê, nós estamos iniciando o nosso Enfoque Regional, segundo bloco, hoje tendo como nosso entrevistado Zeca Simonelli, que é diretor regional do CIESP, da Fiesp, Estado de São Paulo. Zeca que já esteve dirigindo a regional do CIESP aqui em Bauru e que hoje com certeza terá muitas coisas a colocar para o telespectador, acerca inclusive deste setor importante e produtivo deste país. Muito obrigado pela presença, Zeca, para a gente conversar um pouquinho sobre a economia, sobre os rumos deste país. Eu que agradeço, Samuel, é sempre um grande prazer estar aqui, né? Frequentemente a gente vem aqui à casa, a TV Prevê, conversar, e para nós é muito satisfatório poder bater um papo gostoso com vocês e eventualmente transmitir alguma informação importante para os telespectadores da TV Prevê. Bom, Zeca, eu gostaria que você inicialmente colocasse para o telespectador, você que dirigiu o CIESP, hoje você está com atividade na Fiesp, sim, em São Paulo. O que é que você efetivamente está fazendo lá na Fiesp? Em São Paulo, Samuel, eu ocupo duas diretorias, faço parte de duas diretorias, a diretoria do Departamento de Meio Ambiente e de Comércio Exterior. Uhum. A casa tem várias diretorias de competitividade, jurídica, enfim, uma série de outras diretorias, né? Mas essas duas diretorias são duas diretorias em que eu atuo e que são, como o próprio nome diz, o Departamento de Meio Ambiente é um departamento totalmente voltado às questões ambientais que dizem respeito à indústria e muitas vezes até extrapolam isso, né? No Departamento de Comércio Exterior, como também o próprio nome diz, as questões são voltadas a isso. Questões de defesa comercial, de abertura de novos mercados, negociações internacionais, né? Então, são dois departamentos que atuam fortemente dentro da casa, que têm feito um trabalho muito significativo no que diz respeito a auxiliar o setor produtivo. Bom, Zeca, hoje nós estamos passando por um momento, talvez até, de crise, ou ela pode se avizinhar, ou pode mesmo chegar, apesar do Brasil, isso no contexto internacional. Sim. E ela pode, inclusive, chegar aqui ao Brasil. Eu queria que você colocasse como é que está o setor que você atua, o setor industrial, até porque você tem atuação no ramo da construção civil e na produção de peças. E hoje é uma interrogação até para o setor, apesar de nós estarmos, claro, com o pé no breque, não há uma desaceleração, mas o país está com uma certa cautela e com a luz amarela ligada. Como é que você vê este momento? Eu acho que o termo é exatamente esse. O país está com a luz amarela acesa, né? E essa luz amarela ela está acesa dentro do governo e dentro também do setor privado, né? Todos, especialmente o setor industrial, o setor privado, estão agindo com muita cautela, Samuel. A crise mundial é uma crise que está aí para todos acompanharem, a mídia tem divulgado bastante, países que estão realmente sofrendo muito com falta de liquidez, com quebra de bancos, como a Grécia, por exemplo, e isso obviamente contamina quem está ali mais próximo e quem tem uma economia mais forte, uma economia interligada, como é o caso dos países da zona do euro, né? Mas nós não podemos dizer que isso não vai atingir o Brasil ou que não atingiu o Brasil, né? Eu acho até que vinha vindo muito bem até uns 2 meses atrás. Nós estávamos bastante otimistas com relação aos efeitos da crise, até porque eles ainda não haviam chegado ao Brasil. Curiosamente, é uma coisa que todos nós buscávamos, né? O real tinha que se desvalorizar um pouco frente ao dólar, porque isso, naquele câmbio de algum tempo atrás, de 1,60, 1,65, não era algo favorável às exportações brasileiras. E, na mão inversa, era algo muito favorável à entrada de produtos importados, sobretudo da China, né, de países asiáticos, com preços muito baixos, né? Houve uma mudança. O governo tomou as medidas necessárias, ofertando dólares no mercado, das suas reservas, e o dólar hoje está perto de R$2. A gente esperava um resultado bastante positivo, né? E que, de fato, para quem exporta, está
esse resultado está ocorrendo, está melhorando. Mas, acompanhado disso, ainda não conseguimos definir exatamente por que motivo, houve uma retração no consumo dentro do Brasil. Nós apostávamos muito, como o mundo todo apostava no mercado interno brasileiro, né? Todos os olhos estavam voltados para o Brasil, né? Todos os países queriam exportar para o Brasil, porque o Brasil estava e está ainda muito fortalecido, uma musculatura bastante forte para responder aos impactos da crise, né? Mas a gente percebeu, eu não sei se talvez por cautela, né, uma redução no consumo interno também, né? As empresas o comércio está comprando menos, as empresas industriais estão vendendo menos, aumentando seus estoques. Isso gera, em alguns setores, um certo volume de demissões, né? Então, não se pode afirmar hoje que não há nenhum impacto da crise mundial no Brasil. Isso já está sendo percebido. Os níveis de inadimplência, isso os telespectadores devem ter já tido acesso às informações na mídia. Os níveis de inadimplência são altos, né, no varejo, né, e isso também faz com que a liberação do crédito seja mais restrita. Então é um ciclo vicioso. Você tem uma inadimplência maior, você tem uma maior restrição dos bancos na hora de ofertar o crédito. Isso impede um pouco o consumo, porque o consumo no Brasil também é fortemente impulsionado pelo crédito. Bom, até porque recentemente o próprio governo, inclusive, abaixou a taxa de juros Selic, que foi agora para 8%. Isso, exatamente. Isso é para estimular o consumo. Exatamente, estimular o consumo, estimular também a tomada de recursos para investimentos, né? O governo, paralelamente, reduziu taxas do BNDES, tentando estimular investimentos nas empresas, porque também, eu tenho uma teoria também, viu, Samuel? Quem tem condição, deve investir na crise, no momento de dificuldade. Quem tiver condição. Óbvio que você não deve dar o passo maior que as pernas, né? E eventualmente deslocar recurso de uma reserva estratégica para fazer algum investimento que possa ser postergado. Mas um momento bom de investir é um momento de crise, porque a crise, como tudo na vida, é cíclico, né? Você está partindo da teoria do Onassis. Onassis Poxa, eu tô bem. Foi exatamente na época da guerra que ele deu aquele boom para ele mesmo. Porque no retorno, quem está mais preparado sai na frente. Né? Então eu acho que eu pratico isso particularmente, a gente tenta, dentro das nossas limitações, o nosso mercado, Samuel, eu atuei na área de construção civil já há algum tempo, não atuo mais, né? E hoje eu fabrico baterias. Né? O nosso mercado é um mercado que está muito restrito hoje, tem sido noticiado também, bastante isso, a venda de motocicletas caiu bastante, motocicletas novas, um importante polo fabricante desses produtos é Manaus, né? E as demissões lá foram muito grandes. Nós temos tido notícias lá de que só uma empresa demitiu 4.000 funcionários, né? E isso é bastante impactante por um setor onde a economia está bem fundamentada em cima de determinados segmentos, que é o caso do polo industrial de Manaus, né? Ali o setor de duas rodas é muito forte, representa aí quase que 40% do faturamento de todo o polo industrial, né? E esse setor foi fortemente atingido por conta da restrição de crédito, né? Hoje, para a pessoa que compra uma motocicleta, ela compra financiada, ela tem que ter o crédito bancário. E por conta de todos esses fatores, de inadimplência, risco, óbvio que quem empresta dinheiro, os bancos, eles estão mais receosos, estão mais cautelosos na avaliação do crédito, e isso impede a venda das motocicletas novas, né? E existe ainda um grande mercado que não para, que é o mercado de reposição, aquele mercado da frota que já está na rua, né? Mas também é um outro mercado que a gente tem fortes problemas, porque existe uma invasão de produtos chineses, né? Os produtos chineses entram com preços inacreditáveis. Nós já tentamos, de diversas formas, compor o custo do produto chinês, e a gente não consegue. Não é possível. Menos da metade... Como é que eles conseguem esse preço? Claro que os encargos sociais, o custo trabalhador lá é infinitamente menor. Mas como é que eles conseguem praticar esse preço tão baixo? Então, Samuel, como você falou, existem
encargos sociais bastante reduzidos, né? A produtividade de cada operário lá, não digo nem a produtividade, a produção, porque eles trabalham muito mais horas do que os operários brasileiros, né? E de todo o resto do mundo, a remuneração mais baixa, mas eu acho que talvez esse nem seja o grande fator, né? Existe um subsídio muito forte do governo chinês para a aquisição de determinadas matérias-primas, né? Por exemplo, no nosso caso, o chumbo, o mundo inteiro negocia chumbo, isso não se foge disso, né? Com base na Bolsa de Londres, né? Os chineses têm um preço paralelo, eles vendem chumbo quando vendem com base na Bolsa de Londres, mas para fora do mercado externo. No mercado interno, eles têm um outro preço, uma outra referência, que chega a ser 60%, 65% do que se pratica no mundo, né, fora. Então, eles já têm uma redução no custo de matéria-prima. Existe um mecanismo que pode ser questionado na OMC, mas até hoje ninguém nunca questionou, né? Existe um incentivo muito forte à exportação. Eles têm um mecanismo denominado lá de tax refund, que é um retorno sobre investimentos teórico, né? Que é algo que vai de 0% a 17% do valor da venda de exportação na hora da exportação. Então, uma empresa chinesa, na hora que ela faz uma exportação, conforme o tipo de produto, ela vai até os bancos públicos, né? E ela consegue, apresentando aqueles documentos da exportação, ela ter um retorno, ela recebe um dinheiro, que pode ir, conforme o produto, como falei, até 17% do valor da exportação. Então, se ele exportar com margem zero, ele vai lá, se ele receber 10%, ele está com margem de 10%. A margem quem dá é o governo, né? Então, isso é algo que faz com que eles possam praticar preços que o lucro efetivo não esteja na operação da empresa, mas esteja nesse retorno que o governo dá. Nós temos agora, foi recém-criado aqui no Brasil, o Reintegra. O Reintegra é um mecanismo semelhante, né, que foi criado agora, muito bem criado, muito bem colocado pelo governo da presidente Dilma, que é o mesmo mecanismo. Quando você exporta, você pode ir até o governo e você recebe um valor. Só que essa taxa é extremamente diferente, o máximo é 3%. Então, teoricamente, o tax refund ao pé da letra seria uma taxa de retorno, né? Teoricamente, o retorno dos investimentos que você fez para poder exportar, né? Então, isso, de uma certa forma, já dá algum alívio, mas é muito diferente. Tudo, quando se fala de Brasil e de China, as diferenças são muito grandes. São de 3 para 17, é muita diferença, né? Em cargos sociais, quando você fala de um trabalhador brasileiro, que hoje ele custa 100, o empregado que ganha 100, ele custa 250 para o empregador, e na China isso é bem diferente, mas são diferenças muito maiores, é de 100 para 120, né? Então, qualquer coisa que se faça, acaba tendo um efeito pequeno, porque as diferenças são muito grandes. Então, resta a todos os países, não só o Brasil, que sofrem com isso, né, outros mecanismos. Mecanismos de proteção. A defesa comercial é um mecanismo importante. A prática do dumping está sendo bastante combatida no Brasil. O governo federal tem se mostrado muito receptivo para a aplicação de medidas dessa natureza. Uma curiosidade. É claro, você está falando da China, e vamos aproveitar esse gancho. Como é que hoje está a indústria americana, que foi uma indústria de vanguarda, uma indústria de tecnologia, uma indústria de ponta, e eu tenho ido, e eu vou muito aos Estados Unidos, e eu só vejo produto importado lá. Só vejo produto importado. E não é só China, não. Não. Até, Paquistão, Índia. Do mundo inteiro, até do Haiti tem produto lá. Tá? Não tem mais indústria lá, mas como é que é o esquema lá que eles conseguem? Porque está acontecendo, hoje você já encontra um número extraordinariamente grande de produtos chineses no Brasil. Então, Samuel, o caso dos Estados Unidos, eu acho que vale a pena relembrar um passado recente, porque na história 40, 50 anos é coisa recente, né? Eu me lembro quando eu era menino, hoje eu tenho 48, mas eu tinha 10, 12 anos, televisão era General Electric, tinha televisão GE, eletrodoméstico, né? Geladeira, GE,
Hoje é Sony, Samsung. Então, olha como está migrando a coisa. Era GE, aparelhos de música eram Philips, Philco, holandês, alemão. O erro, particularmente acho que dos americanos, foi acreditar que eles eram a sociedade do conhecimento. Né? O que eu quero dizer com isso? Os americanos chegaram num determinado momento da história, eles falaram assim, não, nós não queremos mais apertar parafuso, nós não queremos mais pôr a mão na massa, nós vamos projetar. Isso, lá atrás, foi aquela fase que a gente chama dos tigres asiáticos, onde Japão e Coreia começaram a tomar o setor industrial americano. Né? Os americanos fizeram entre aspas, uma reserva de mercado, mas não formal, mas intuitiva até, que é do mercado automobilístico. Né? Então, até alguns anos atrás, até praticamente 2008, os americanos só compravam carros americanos. Só compravam Chrysler, só compravam Ford, né? GM. O que aconteceu em 2008? Em 2008, a Toyota foi campeã de vendas nos Estados Unidos. Ou seja, uma marca japonesa vendeu mais que as marcas americanas. Então você pega na história, um pouco mais atrás, o mercado americano, que só fabricava produtos de ponta, tecnologia, televisores, eletrodomésticos, que aquilo tudo era computador, era tudo coisa de ponta, HP, né? O que aconteceu? Eles foram perdendo isso porque eles detinham a tecnologia, os projetos, como fazer, né? A sociedade do conhecimento, de saber como fazer. E abriram mão do fazer objetivo, de pegar na massa, né? Abriram mão do quê? Da sua indústria. E transferiram isso por conta de custos mais baixos para outros países. Só que quem começa a fazer, aprende a fazer. Não tem como você não transferir tecnologia. É muito difícil. Tanto é que os produtos chineses antigamente, há 10 anos atrás, eram uma porcaria. Hoje você encontra coisa boa. Porque aprenderam a fazer. Investir em educação, trabalha com a engenharia reversa, né? Desmonta o que tem para aprender, para ver como está, e aprendem. E não vejo, até não vejo desmérito nisso, não. Eles estão aprendendo, estão crescendo. O mundo dos negócios é assim, é um mundo complicado. Você tem que fazer melhor que o seu concorrente, sempre, né? E eles tiveram isso. Então, passou aquela primeira fase dos eletrodomésticos, que foi tigres asiáticos, Japão, Coreia e tal, e agora nós estamos no momento da China, que absorveu até a produção desses outros países, de Japão. A Coreia ainda está um pouco mais resistente, né? Mas se firmou mais no mercado automotivo. Né? Os produtos eletroeletrônicos hoje, toda essa base de produção toda migrou para a China, né? China e Taiwan. Né? Então, o que acontece? Essa indústria foi acabando. E não estou falando nem aqui da indústria do vestuário, que são indústrias de um valor um pouco menos agregado. Né? Essas, então, foram dizimadas. Você vê nos Estados Unidos, se você encontrar, você ainda encontra fortes indústrias do setor químico, onde existem muitos segredos industriais, mas aquilo que tem que ser passado para ser produzido, que tem que ser informado, tem que ser informada para quem vai produzir, onde você tem que transferir a tecnologia, isso já foi. Isso os Estados Unidos perdeu. E muitos países perderam. Então, o que nós precisamos fazer no Brasil é ter o exemplo dos Estados Unidos. Não achar que nós somos a sociedade do conhecimento. E uma outra coisa, não achar que nós estamos ainda na época do pau-brasil. Que a gente tem que extrair riquezas naturais e vendê-las a outros países para eles agregarem valor. Porque hoje nós ganhamos nas commodities, né? Que valor tem isso? Nada. Que valor tem? A pauta de exportações brasileira, ela está fundamentada em minério de ferro, soja, e talvez 1 ou 2 produtos mais não elaborados. Né? Enquanto você exporta 20 containers de soja, você traz 1 container de um produto eletroeletrônico. Quer dizer, os volumes de exportação de valor agregado são muito maiores na importação do que na exportação. Nós não temos uma pauta forte de exportação de produtos de valor agregado. Então, eu sou até adepto de uma teoria que muita gente combate, né? Produto de valor não agregado tinha que ser taxado na exportação. Então, você vai exportar soja bruta, tem imposto de exportação. Você vai importar minério, tem imposto de exportação. E ele vai cair na medida que você industrializa. Na hora que o minério, você faz a siderurgia, já
reduz o imposto. Na hora que você faz o vergalhão, reduz o imposto. Na hora que você faz um componente, um capô, uma peça de um carro, reduz mais. Então, quanto mais você sobe na cadeia de valor agregado, menor seria o imposto de exportação. Né? Isso é uma teoria que alguns são adeptos, discutem, mas muita gente não quer porque, você imagina hoje, se você taxasse a exportação de minério de ferro, o que aconteceria com a balança comercial brasileira e a reserva de dólares, né? Infelizmente, o que está sustentando aí essa grande reserva são as commodities. Né? Mas eu acho que tudo tem que ser tratado com bastante cautela. Né? E, particularmente, no último ano do governo Dilma para cá, eu não estou aqui falando nada em termos políticos, estou falando de políticos de governo, econômicos. Né? Me parece que houve uma sensibilização para isso. Né? Então, os mecanismos de defesa comercial, que são mecanismos que bloqueiam produtos, a entrada de produtos de valor muito inferiores aos produtos praticados no Brasil, aos preços praticados no Brasil, eles têm medidas de proteção. É óbvio que não são medidas fáceis também, porque isso tudo tem todo um rito, um roteiro que tem que ser seguido, aprovado pela OMC. Não é fácil obter uma medida de defesa comercial, mas são coisas que estão à disposição, e quem quiser buscar pode buscar, coisa que antes não acontecia. Né? Nós temos outras importantes barreiras no nosso segmento, especificamente. Faz um mês nós conseguimos implantar uma pseudo-barreira, né? Que na verdade não é uma barreira, é algo que vai ser muito positivo, é uma compulsoriedade pelo Inmetro. Então, os produtos que a gente fabrica, as baterias, daqui 12 meses, tem um prazo de adaptação, né? Eles serão produtos certificados pelo Inmetro. Não poderão mais ser comercializados produtos que não tenham a certificação do Inmetro. Para isso, tem que ser feita uma avaliação por um organismo certificador da empresa, de seus processos produtivos e do produto. Os produtos são levados a laboratórios acreditados para serem ensaiados, e aí eles recebem um registro e, a partir daí, daqui a 12 meses, não se pode mais comercializar, importar nem fabricar nenhum produto que não esteja certificado. Isso é uma medida que vai reduzir, praticamente proibir a entrada de produtos de baixa qualidade, mas também isso vale para todos, produto nacional importado. Aqui dentro do Brasil, as indústrias que não têm condição de fabricar em acordo com os processos estabelecidos pelo Inmetro, controles de processo, de qualidade de produto, também não vão poder mais comercializar seus produtos, ou então vão ter que se adaptar. Então, é uma medida, essas certificações de qualidade compulsórias, são medidas que vários países adotam. Os Estados Unidos eles têm um grande volume de produtos que já sofrem certificação compulsória, né? E isso está começando a ser utilizado no Brasil como uma medida de ordenação do mercado. Né? Bom, Zeca, realmente acontece cada coisa, e eu li algumas matérias, e eu vou citar dois aspectos para você, e o telespectador deve ter conhecimento, que, em primeiro lugar, se recomenda para cada executivo ou empresário que vai para a China tomar um maior cuidado com o seu laptop, porque eles copiam tudo, eles chupam tudo. E a internet, então, é vítima as empresas, através da internet, são vítimas do que acontece, da cópia que os chineses fazem no mundo inteiro. E um outro aspecto que, já nessa mesma linha, eu vi esses dias uma matéria publicada na imprensa onde um carro de origem europeia, que é o Mini, custa 150 mil. E os chineses estão vendendo aqui no Brasil um carro que, olha, eles até nem sabem, os industriais, como é que os detalhes tão... como é que eles conseguiram aquele detalhe sendo vendido por 30 mil reais aqui no país. E eles estão brigando na justiça para não deixar comercializar, não sei o quê. Você vê até que ponto chegam a situações na China beneficiando os produtos. Você sabe que eu certa vez conversando com um empresário do Rio Grande do Sul, que é um colega lá do Sindicato Nacional de Autopeças, né? Ele contou uma situação que a gente falou, poxa, como é que pode isso, né? Uma empresa chinesa procurou pela empresa deles e querendo fazer uma parceria, né, para fabricar e vender os produtos lá na China e tal, mas precisavam vir aqui para avaliar o processo dele.
vieram, trouxeram uma equipe de engenheiros, ficaram lá um mês na fábrica e tal, vieram simplesmente para copiar tudo. Tudo. Não houve parceria nenhuma, não saiu do lugar. Depois que eles voltaram embora, quase que nem atendiam mais telefone. Entendeu? Então, vieram com a desculpa de que queriam fazer uma parceria. Para copiar as coisas. Para copiar. Isso é um fato real, aconteceu com uma pessoa conhecida minha. Quer dizer, e a pessoa na boa fé achou que, né, a China é um mercado atrativo, lá 1.300.000.000 pessoas, né? Que isso chama muita atenção de muita gente. Tem muita gente lá para comprar, né? Mais ou menos, não é bem assim, né? Esse pessoal, lá o poder de compra não é tão grande como outros países, então tem que tomar muito cuidado com essa ânsia de querer adentrar aquele mercado, porque também não é fácil. Os chineses têm barreiras fortíssimas. Eu já visto um caso recente aí, há uns 2 anos atrás, quando os navios com soja foram parados no porto chinês lá e não queriam deixar descarregar, porque diz que a soja estava contaminada, alguma coisa, e não era nada disso. Eles queriam jogar o preço para baixo, né? Porque também negociam nessa base. Né? Mas isso é cultural, viu? Isso é cultural, eles têm essa cultura. Eles dão... Mas que de bobo não tem nada. Que de bobo... A cultura não é ser bobo. Que de bobo não tem nada. Zeca, e agora, o que é que você acha da situação do Mercosul? Com esse problema que tivemos com o Paraguai, com a entrada da Venezuela e com esses bloqueios que a Argentina tem feito, e o Brasil está sentindo muito. Bastante. Os efeitos desse bloqueio que a Argentina está fazendo. Aliás, eu acho essa presidente da Argentina qualquer coisa diferente. Toma umas medidas totalmente esquisitas. Bom, Samuel, eu particularmente tenho uma opinião sobre o Mercosul de forma geral. Depois a gente pode falar então sobre essa questão mais pontual, né? Eu acho o Mercosul um erro, um grande erro. O que eu imagino? Existe um ditadinho caipira, nós aqui do interior conhecemos, né? Boi branco anda com boi branco. Né? Então, na hora que você faz um acordo, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, os bois são de cores diferentes, Samuel. Nós temos os acordos de comércio, que formam uma área de livre comércio, assim, como é o Mercosul, eles têm que ser com países que tenham o mesmo poderio industrial, a mesma capacidade industrial. Então, por que eu digo isso? O Mercosul é um acordo onde as tarifas de importação praticadas são 0 dentro do bloco e são as mesmas quando praticada com países de fora do bloco. Quando você tem, por exemplo, a invasão de um determinado produto e de um determinado país, e você poderia utilizar a ferramenta do imposto de importação, elevando isso para regular o fluxo de comércio, né? O que acontece? Você não pode fazer se o grupo não decidir por fazer. Então, se eu quiser levar hoje a tarifa de entrada de óculos no Brasil, eu tenho que ter o aval dos demais países, da maioria dos demais países que compõem o Mercosul. Aí eu te falo, alguém produz óculos no Paraguai? Alguém produz óculos no Uruguai? Eles não têm indústria. Então, eles não precisam se proteger desse tipo de coisa. Então, a gente fica amarrado, e se eles não toparem coisa dessa natureza, elevar uma tarifa de importação ou reduzir de alguma coisa, você tem que seguir o que a maioria decide. Eu sou favorável a acordos bilaterais, país com país, nunca em bloco. Bloco, efetivamente, entra um bicho de pelo e bicho de pena em bloco. Eu defino assim. Então, mas está aí, está feito. Eu acho que se a gente não tivesse o Mercosul hoje, existe uma lista chamada lista de exceções, né? São 100 produtos que os países, cada um dos países do Mercosul, podem mexer na sua tarifa de importação sem o aval dos demais, né? Só que é uma briga de foice para entrar. Você imaginou? Você tem uma lista de 100 produtos, são 100 vagas, 100 buraquinhos lá que você pode preencher com um determinado produto, e cada setor querendo pôr o seu produto lá dentro. Porque daí, o nome diz, lista de exceções, né? São 100 produtos que podem ser colocados ali e você pode trabalhar sem o aval dos demais na movimentação tarifa, tanto para subir como para descer, né? Então, é muito restritivo, não tem vaga para todo mundo, né? É mais que um vestibular da USP na São Francisco, você tem que conseguir entrar numa lista de exceções. Então, fica muito difícil você se movimentar, você ficar atrelado aos demais. Né? E o que é pior, agora falando do momento de hoje, né? A Argentina, ela, para se proteger, já que ela não pode trabalhar com tarifas,
porque ela também está amarrada nos demais países, ela usa outros mecanismos. Ela usa mecanismos, por exemplo, de licenciamento de importação. O licenciamento de importação é previsto na OMC 60 dias no máximo para a liberação. Existem mercadorias que estão há 120 dias aguardando licença de importação para entrar na Argentina. Então, é caso de denunciar a OMC? Mas são processos demorados, longos, que no final vai acabar aguardando o mesmo prazo que está aí, vai passar mais tempo ainda. Então, o que acontece? É preciso abrir uma negociação mais franca com a Argentina. O governo tem tentado fazer, o Paulo Scaff fez muito bem isso, ele foi até a Argentina negociar com o ministro Cavallo, que a pessoa que senta em cima das licenças, né? Eles têm um ministro lá que é a pessoa que só mexe com isso e ele tem todas as atenções voltadas para isso. Então, o controle de entrada de mercadorias na Argentina é total. E eles estão fazendo isso, Samuel, também particularmente, para se proteger e para também se manterem, vamos dizer, de certa forma, de pé. A Argentina tem um problema hoje de reservas muito grande. Eles não têm dólares. Então, como o comércio mundial é feito em dólar, na hora que entra um produto, o empresário argentino vai importar um produto, o que ele tem que fazer? Ele tem que pagar em dólar lá fora. Então, ele tem que ir ao Banco Central argentino, fazer um contrato de câmbio, comprar dólar, para pagar o exportador. Só que a Argentina não tem esses dólares. Eles estão com as reservas muito baixas. Então, eles estão bloqueando a entrada de produtos importados por dois motivos. Primeiro, porque querem proteger a indústria argentina. Segundo, porque eles não têm o dinheiro para fazer o câmbio. Que é uma oportunidade para o Brasil, eu vejo desta forma, que isso agora talvez comece a se intensificar, porque o Brasil tem um acordo com a Argentina de fazer o comércio entre os dois países em moeda local. Não necessariamente através do dólar. Pode ser feito em reais ou em pesos. O câmbio pode ser feito direto. Hoje todo mundo só faz em dólar ou eventualmente em euro, né? A maioria das transações são feitas em dólar. Então você só faz contratos de câmbio de dólar. Então são esses os motivos que a Argentina está se fechando. Óbvio que eu acho que é legítima a posição dela, mas é uma posição também muito de extremos, né? Botar licença de importação e tal, eu acho que não, seria mais fácil começar a sentar e negociar. Eles não são muito de negociar, né? Botam a chave na porta lá e quem quiser que venha, pelo amor de Deus, pedir aqui, vamos avaliar, né? São medidas, vamos dizer, meio emergenciais. Eu acho que eles devem estar bastante assustados com o que está acontecendo no mundo, né? E, sobretudo, você ficar sem dólar, sem reservas, é algo que fragiliza muito o governo, né? Então, acho que a presidente Cristina Kirchner, ela está muito focada nisso. Zeca, aproveitando a sua experiência e para encerrar esse nosso programa, eu gostaria de abordar um tema com você, até pelo qual você teve uma experiência, até porque foi empresário do ramo. Como é que você vê o mercado imobiliário hoje aqui nesta região, de forma geral no estado e no país? Primeiro, nós temos aí um programa de governo Minha Casa Minha Vida. Muito forte. Nós temos hoje uma série de lançamentos imobiliários em todo o país. E terceiro, claro que já deu sinais de diminuição de valores os lançamentos imobiliários. Qual a perspectiva que você imagina que deve ser projetado para o futuro? Olha, eu com toda franqueza, sem fazer nenhuma previsão negativa, mas eu acho que isso deve dar uma desaquecida. Né? Porque, como eu falei, tudo é cíclico, viu, Samuel? Mas nós não vamos chegar no ponto que chegou nos Estados Unidos, não. Não, acho que não. Não, porque nos Estados Unidos... Era uma mentira. A oferta de crédito era muito grande. Uma mesma pessoa comprava 3, 4 imóveis financiados. Era uma mentira, né? Era uma fantasia. E as pessoas induzidas pelo crédito fácil, elas iam lá e adquiriam um imóvel, achavam que podiam pagar, colocar a parcelinha no orçamento, estava resolvido. E aqui não acontece isso, né? Aqui o sistema financeiro é muito mais forte, a avaliação de crédito é muito mais rigorosa, né? Então, nós não vamos chegar nisso. O que deve acontecer, eu acredito, essa evolução toda do mercado, esse aquecimento, fez com que os preços dos imóveis subissem muito. Né? Eu creio que agora isso deve dar uma amortecidazinha, deve dar uma recuada, não muito grande, mas não deve subir mais. Deve permanecer, eu acredito, dentro de valores ainda patamares altos, mas que à medida do tempo, porque o tempo vai correndo, quer queira, quer não, a inflação
ainda que 3, 3,5% ou 4% ao mês, ao ano, né? Isso vai equilibrando. Daqui 2, 3 anos, esses imóveis que subiram tanto de valor, eles vão estar com um valor mais ou menos reais de mercado. Porque hoje está irreal. Hoje, se você for avaliar, o custo de construção de uma unidade imobiliária, ele está bem abaixo do custo de comercialização. Porque também as áreas que compõem, os terrenos que compõem o preço da mercadoria, também tiveram uma hipervalorização, né? Irreal. Uma coisa que, assim, valores inacreditáveis. Você viu um preço do imóvel numa semana, na semana seguinte, 30%, 40% a mais. E vira um ciclo, aí é virtuoso no caso, né? Um vê o outro vendendo um pouquinho mais, pede um pouco mais aqui, o outro assim, vai, e acaba chegando a valores astronômicos, né? Mas isso se acomoda no momento em que, óbvio, a demanda vai sendo saciada, vai ser atendida, né? O volume de pessoas que vão comprar imóveis já é mais reduzido, isso acaba jogando um pouquinho o preço de terras um pouco mais para baixo, o valor de materiais de construção está bem estabilizado, o CUB, que é o que mede a construção civil, o valor de construção civil, ele está dentro de uma faixa razoável, então eu acredito que deve entrar numa estabilidade. Né? Bom, eu quero agradecer ao empresário Zeca Simonelli, bauruense, que é diretor da Fiesp em São Paulo e que gentilmente atendeu ao nosso convite e veio colocar para o telespectador as suas ideias acerca da economia, do setor, enfim, projetando o seu pensamento neste programa que nós temos aqui na TV Prevê. Muito obrigado, Zeca. Esperamos revê-lo no mais breve possível. Eu espero voltar aqui também, fico muito contente, falo mais uma vez, estar aqui com vocês, tentando passar um pouquinho do que a gente vive no dia a dia aí, para os telespectadores compreenderem um pouquinho mais o dia a dia do empresário industrial da nossa vida. Bom, nós estamos encerrando mais uma edição do nosso Enfoque Regional. A você que nos acompanhou, esteja conosco acompanhando toda essa programação sempre no mesmo horário. Muito obrigado e até o próximo programa.